Aqui, Felipe Moura Brasil, na casa do Jair Bolsonaro, num condomínio na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, filho do Jair. A gente chegou aqui, tinha uma multidão lá fora, né, Flávio? Pessoal em expectativa, parece final de Copa do Mundo, venda de camiseta, até churrasquinho, como é que é isso? É o Bolsonaro movimentando a economia já, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com esse carinho, com a expectativa dessas pessoas, só que é uma responsabilidade enorme e a gente tem a plena noção disso e posso garantir para todo mundo que tanto eu quanto o Jair e toda a equipe está muito preparada, se for a vontade de Deus, né? Que a gente comande esse país para fazer a coisa certa, aquilo que a gente acredita que vai ser o melhor para o nosso país. Flávio, e as pesquisas dessa semana, o Ibope e o Datafolha, mostraram uma perda do Bolsonaro, uma ligeira subida do Haddad, diminuiu aí a vantagem. Vocês sempre desconfiaram muito das pesquisas e parece que continuam desconfiando, é isso? Olha, eu não sei o que acontece, se é metodologia errada, se é má fé, se é incompetência. O fato é que em várias vezes eles erram muito, erram feio. E eu lamento que em várias das oportunidades eles acabam influenciando o voto de muita gente que dá o voto útil em outra pessoa, uma pessoa na qual ela não votaria, mas é induzida pela pesquisa. E essas últimas agora de Ibope e Datafolha, sempre esses dois, é impressionante, essa coincidência, porque em relação a todos os outros institutos, que dão uma diferença muito maior, só os dois sempre dão uma coisa parecida. Então, quando o Datafolha dá aí 8 ou 10%, o Ibope também 8 a 10%, a gente tem a plena tranquilidade de que a vantagem, a distância é muito maior. Então, apesar deles quererem dar essa emoção na reta final, E dá essa emoção, né, Flávio? Aumenta o clima de expectativa, aumenta a apreensão. mas a apreensão independente da pesquisa, Felipe, com toda tranquilidade, porque a gente, na verdade, a cada eleição é isso. Você dá 5 da tarde, acabou a votação, você vai para sua casa, você espera as coisas acontecerem. Então não tem muita explicação assim, eu não tenho mais o que fazer, sabe? Dá vontade de continuar a campanha para fazer mais um pouquinho, ver se dá mais certo. Mas agora está na mão de Deus e a gente tem eu tenho pelo menos essa grande confiança de que vai dar certo. E a vantagem do Jair em relação ao Haddad vai ser algo ali em torno de 13 pontos percentuais em homenagem ao PT. 13 pontos, está aí o palpite do Flávio Bolsonaro. E lá na Câmara dos Deputados, o PT acabou formando a maior bancada. E o PSL veio logo atrás, mas ainda existe uma expectativa de poder aumentar a bancada na chamada janela de infidelidade partidária. E no Senado Federal, o que você poderia fazer num eventual governo do seu pai? Olha, Felipe, primeiro para colocar para todo mundo que, pelo menos nas minhas expectativas, que era fazer em torno de 30 deputados federais por todo o Brasil, quando de cara a gente faz 52 deputados federais, 4 senadores contando comigo, e sabendo que em São Paulo a gente entregou quase 7 vagas de deputados federais, porque as pessoas não atingiram aquele 10% do coeficiente, né, mínimo, aquela cláusula de desempenho, e se a gente tivesse atingido candidatos com mais de 30 mil votos, mais ou menos, nós já seríamos a maior bancada, mas com essa janela muito certamente migrarão para o PSL, ainda mais se confirmar o resultado do Bolsonaro presidente. E além disso, Felipe, eu acho que o perfil de muitos deputados e senadores que se elegeram nessas eleições, independente de serem ou não do PSL, é um perfil que tem algum alinhamento ideológico conosco, algum alinhamento de valores, de princípios. Então, eu acho que essa forma que o Jair está propondo de governar, conversando com cada um, conversando com as bancadas, é, resgatando a legitimidade do parlamento, sem o toma lá da cá, vai mostrar qual é a nova forma de fazer política. A gente acredita muito que isso vai dar certo. E quem não entender isso, Felipe, não é que vai se ver com a gente ou vai se ver com o presidente, vai se ver com o povo daqui a 4 anos. Então a responsabilidade do Congresso é muito grande e foi isso que me motivou a disputar uma vaga no Senado Federal. Porque eu enxergo que o Congresso Nacional será, sem dúvida alguma, o grande protagonista nos próximos anos aí de governo do Jair Bolsonaro, se Deus quiser. E você estava comentando agora há pouco comigo em relação a esse ataque que é feito ao Jair Bolsonaro de que ele desrespeitaria a democracia. O que você acha disso? Olha, exatamente ao contrário. Como é que uma pessoa que defende uma ditadura, ou que é autoritário, ou que, enfim, tem esse perfil que a esquerda pintou durante a campanha, no imaginário de muitas pessoas, um perfil que o Jair Bolsonaro não é. Como é que um cara que defende um Estado menor pode defender ditadura? Como é que um cara que é a favor do armamento do indivíduo, do cidadão de bem, ele pode ser a favor de uma ditadura? Como é que um cara que respeita tanto o Congresso Nacional, inclusive junto à sua equipe, quando há alguma conversa para chegar num ponto, num denominador comum, Felipe,
sempre quem faz questão de enfatizar, olha, tem o filtro do Congresso, é o Jair. Então, muito longe de ser um ditador, ele é um democrata. Eu tenho certeza que vai surpreender positivamente muita gente e nós vamos governar para trazer, por exemplo, segurança pública para todo mundo, inclusive para os eleitores do PT. E você garante isso para os moradores do Rio de Janeiro? Afinal, você é um senador eleito pelo Rio de Janeiro que vai zelar lá no Congresso Nacional pela segurança pública do Estado também. Olha, eu acho que o papel nosso no Senado vai ser batalhar pela aprovação mais célere de projetos que mexam na questão da segurança pública, né, que atualizem o Código Penal, o Código de Processo Penal, toda essa legislação, inclusive a Constituição. A gente está lá, a PEC da redução da maioridade penal está parada no Senado. Então, quer dizer, algo que a gente pode, com o trabalho, tentar priorizar a votação disso o quanto antes. E com um presidente como Jair Bolsonaro, que tem isso também como uma prioridade, sem dúvida alguma, essas pautas ganham mais força e dessa forma a gente vai poder ajudar muito o Rio de Janeiro já nessa questão da segurança pública, eu acho que no primeiro ano. Muito obrigado, Flávio Bolsonaro, pela entrevista. Ele está aqui na expectativa do resultado da apuração de logo mais a disputa de Jair Bolsonaro com Fernando Haddad. Felipe Moura Brasil, aqui da casa do Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, para a Jovem Pan.